E se uma questão que você tiver que resolver, ao invés de ele te dar a concentração ou pressões parciais no equilíbrio, ele te fornecer a concentração inicial dos compostos? Como que a gente consegue encontrar a constante de equilíbrio? Meu nome é Leonardo Fernandes, esse aqui é o Projeto Veterano e hoje eu vou mostrar para vocês como que nós montamos a tabela de equilíbrio químico. E a melhor forma de ensinar para vocês como que a gente monta essa tabela de equilíbrio químico é justamente partir de uma questão já. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em um recipiente de 2 litros, foram colocados inicialmente 5 mols de cada um dos reagentes da reação a seguir. N2 mais 3H2, formando 2 de NH3. Calcule a constante de equilíbrio Kc, sabendo que no estado de equilíbrio foi obtido 2 mols de NH3. Então vamos lá, repara que assim como eu falei lá no início, a questão ela fornece para a gente as quantidades iniciais de cada um dos reagentes. Então ele disse ali que foram colocados inicialmente 5 mols de cada um dos reagentes, N2 e H2. Mas a gente precisa saber as concentrações no equilíbrio. Repara que no equilíbrio ele deu uma informação também, mas que foi a informação do NH3, que foi obtido 2 mols, tá? Mas vamos lá. Esse tipo de questão, ela trabalha com vários momentos diferentes. Como assim, Léo? Ela tem ali um início, ela tem a reação que vai acontecer, né? Então você colocou lá aquelas quantidades de 5 mols de cada um dos reagentes. Esses reagentes eles vão reagir e formar produtos. Então nós temos a reação em si. E lá no final nós vamos ter o equilíbrio. Cada um dos compostos dessa reação, o N2, o H2 e o NH3 vai ter a sua representação em cada um desses estágios, em cada um desses momentos dessa nossa reação. Então, repara que ele falou para a gente 3 informações, né? Que foram colocadas inicialmente 5 mols de cada um dos reagentes. Então, nós temos 5 mols do N2 e nós temos 5 mols do H2. E que também foi obtido 2 mols de NH3 no equilíbrio. Então, no equilíbrio, nós temos 2 mols de NH3. Mas, Léo, eu não entendi. A gente vai ter que encontrar as concentrações de equilíbrio. Você está preenchendo aí com o número de mols. Sim, existem questões em que é mais fácil a gente calcular inicialmente a concentração e já começar a preencher essa tabela com a concentração. Existem outras questões em que é mais fácil a gente deixar isso no final. Então a gente preenche com o número de mols e lá no final a gente converte isso para concentração. Mas vamos inicialmente aqui, essa questão é mais fácil a gente primeiro preencher com o número de mols, beleza? Com o tempo vocês vão pegando essas nuances e entendendo quando que a gente acaba indo para qual caminho. Então, inicialmente nós temos 5 mols de N2 e 5 mols de H2. E do NH3? Se é o início da reação, nós temos 0 mol desse cara. Porque a reação, ela acabou de acontecer, é o iniciozinho, ela vai acontecer. Eu coloquei 5 mols de um, 5 mols do outro, eles vão reagir e vão começar a formar o NH3. Então, inicialmente eu não tenho nada de NH3, eu tenho 0 mols desse cara. E agora eu preciso descobrir o que aconteceu na reação para lá na frente eu ter o equilíbrio químico. Vamos lá. Eu já tenho um reflexo aqui do que aconteceu na reação a partir do equilíbrio do NH3. Como assim, Léo? Eu sei que para o NH3 eu tinha no equilíbrio 2 mols desse cara. Inicialmente eu não tinha nada dele. Então tudo o que eu tenho de NH3 foi formado na minha reação. Então na reação eu tenho
2 mols desse cara. Por quê? Porque inicialmente eu tinha 0, no equilíbrio eu tinha 2, então quanto que foi formado na reação? 2. Beleza? Simples assim. E agora, nós vamos seguir os coeficientes estequiométricos dessa reação. Como assim? Se eu estou formando 2 mols de NH3, quanto de N2 e quanto de H2 foram consumidos? Porque eles são os produtos. Eles não foram formados, eles foram consumidos. Então é só eu seguir esses coeficientes estequiométricos. Como assim, Léo? Vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa reação. Eu tenho 2 mols de NH3. Repara que o 2 mols foi só uma coincidência da questão, tá? Então eu tenho 2 mols pelo coeficiente estequiométrico aqui da reação, sendo formados de NH3, que está para 1 mol de N2. Então, se eu tenho 2 mols aqui que reagiu, eu vou ter aqui 1 mol. Da mesma forma, o N2 está de 1 para 3 com H2, ou seja, eu tenho 1 mol desse cara para 3 mols desse cara. Então, se eu tenho 1 mol de N2, eu tenho 3 mols do H2. Beleza? Só seguimos ali a estequiometria da nossa reação. Aí vamos lá. Se eu coloquei no início 5 mols de N2, reagiu 1 mol, 1 mol foi consumido. Eu vou subtrair esses valores e descobrir quanto que sobrou lá no equilíbrio. Não faz sentido? Então, 5 menos 1, eu tenho 4 mols. Mesma coisa desse lado. Inicialmente, eu coloquei para reagir 5 mols. Só 3 mols reagiu. Esses 3 mols eles foram consumidos e viraram um produto. Então, 5 menos 3, eu tenho aqui 2 mols. Pronto. Nós montamos a nossa tabela. E agora com essa tabela montada, a gente precisa encontrar as concentrações no equilíbrio. Porque lá no início nós tomamos a decisão de partir pelo número de mols. Então vamos lá. Nós precisamos encontrar a concentração para o N2. Então a concentração é igual ao número de mols. O número de mols de N2 é 4. Então 4 mols dividido pelo volume. Qual é o volume? 2 litros do nosso recipiente. Então dividido por 2 litros. E isso aqui vai dar para a gente um valor de 2 mol por litro. Precisamos também encontrar para o H2. Então a concentraçãozinha para o H2 é igual a número de mols. Número de mols do H2, 2 mols. Dividido por 2 litros. Isso aí vai dar pra gente concentração do H2 igual a 1 mol por litro. E agora do NH3. Então NH3 é igual a 2 mols, número de mols dele, dividido por 2 litros, igual a 1 mol por litro. Então, agora que eu tenho essas concentrações, é só a gente pegar a nossa constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Então, concentração do NH3 elevado ali ao seu coeficiente estequiométrico quadrado. Então, produto sobre reagente, o reagente, concentração do N2 vezes concentração do H2 elevado ao seu coeficiente, ou seja, elevado ao cubo. Então isso aqui vai dar pra gente concentração do NH3, nós vimos que é 1 elevado ao quadrado, dividido N2, a concentração dele, 2 mols, então 2 mol, vezes, vou botar só o 2, tá? Já explico por quê. Vezes 1 mol do H3 ao cubo. Então, 1 ao quadrado e 1 ao cubo, nós temos
que isso aqui vai dar 1 sobre 2, ou seja, 0,5, tá? Repara que aqui nós não temos unidade, porque lembrando que a constante de equilíbrio ela é adimensional. Então nós não vamos aqui representar ela como uma unidade, porque ela é adimensional, ela não tem unidade. Então por isso que fica só o 0,5. Beleza? E uma outra forma da gente representar isso aqui seria colocando da seguinte maneira. Seria colocando como 5 vezes 10 a menos 1, tá? Também uma forma da gente representar. A gente só pegou essa vírgulazinha aqui e andou com ela para a direita. Então, quando a gente anda com a vírgula para a direita, fica vezes 10 a menos 1. Beleza? Se ficou alguma dúvida nessa questão, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. E também, se você gostou do vídeo, que deixe joinha. Muito obrigado e até a próxima.